Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um pós-jogo do Gigante. O primeiro pós-jogo da temporada de 2025, pós-jogo de Vasco da Gama 1, Nova Iguaçu também 1, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Vasco empata, um jogo com elenco alternativo, com poucas caras conhecidas por parte da torcida vascaína, a exemplo de Serginho, Zé Gabriel, Vitor Luiz, o atacante Bruno Lopes, o atacante GB, o volante Patrick de Luca. Um Vasco que o vascaíno em si pouco esperava. Mas, assim como eu disse na introdução, ou aliás, assim como eu disse no Fala Gigante de hoje, e no Acorda Vascão de hoje também, quando se trata de Vasco da Gama, em São Januário, com o uniforme, a camisa do Vasco e a cruz de malta no peito, a gente pode pegar 11 peladeiros no aterro do Flamengo aqui no Rio de Janeiro e colocar para vestir a camisa do Vasco, e eles vão ter que se entregar, e eles vão ter que representar. E eles terão a obrigação de vencer em São Januário. Ainda mais uma equipe com todo o respeito do mundo como Nova Iguaçu. Foi o que eu disse. Quando você veste a camisa do Vasco da Gama, junto a ela vem uma responsabilidade, independente se você faz parte do elenco principal ou não. E hoje, esses jogadores eles entraram em campo com essa responsabilidade de vencer o Nova Iguaçu em um São Januário para quase 10 mil pessoas e a quebra de um tabu. O Vasco ele está a 3 partidas sem vencer a equipe da Baixada Fluminense, pois no ano passado, em 3 confrontos, o Vasco ele empata, um pela semifinal, e perde os outros 2. Também num outro jogo da semifinal, e num jogo válido pela fase inicial do Campeonato Carioca, jogo que aconteceu inclusive em Minas Gerais. Dito isso, o Vasco empata, um jogo sem brilho, um jogo apagado, um jogo que com todo respeito do mundo deu sono, e um jogo que pouco se pôde aproveitar. Eu pude ver após a partida, né? O técnico Fábio Carille esteve presente em São Januário. E quando eu vi a imagem do Fábio Carille dentro de São Januário, eu imaginei o seguinte: eu vou fazer o pós-jogo tentando trazer a você, torcedor vascaíno, um olhar do que o Fábio Carille viu desse jogo. Eu acho importante a gente ter essa perspectiva. O que será que o Fábio Carille viu de interessante nesse elenco do Vasco? Então vamos por partes, melhor dizendo. A gente viu uma atuação segura do lateral esquerdo Vitor Luiz. Eu acho que dentro desse elenco, talvez realmente era um dos poucos que a gente poderia esperar alguma coisa a mais. Uma atuação segura. O Vasco não sofreu pelo lado esquerdo do campo. O Vasco foi muito bem, inclusive, o lateral esquerdo Vitor Luiz. Um lateral que pouco ataca espaço. É um lateral pouco ofensivo, mas é um lateral que não vai. Ele não vai te entregar uma nota 10, mas também não irá te entregar uma nota 5. Vai entregar uma nota 6, um 7, no máximo estourando um 8. Tá bom. Pro nível hoje do Vasco da Gama tá bom. Talvez para 2026 não sirva. Mas para hoje, pro elenco do Vasco tá bom. E é importante lembrar que o Vitor foi o jogador que renovou o seu contrato com o Vasco. Tem um contrato até o final de 2026. Tá integrando hoje esse grupo, mas ele faz parte do grupo principal. Além do Vitor, a gente teve um sistema defensivo composto por Paulinho, Luiz Gustavo e Lincoln. E aí, com todo o respeito do mundo a essa dupla de zaga, mas fica nítido porque no ano passado, quando o Vascaíno começou a cobrar a presença do Luiz Gustavo no time titular, o porquê ele não ganhou essa oportunidade. O Luiz Gustavo ele chegou a frequentar alguns treinos do profissional na pior fase do zagueiro Léo, mas em nenhum momento ele conseguiu mostrar condições suficientes para entrar em campo e ser o titular da posição da zaga pelo lado esquerdo. Por quê? Talvez pelo que a gente viu hoje. Um Luiz Gustavo inseguro, um Luiz Gustavo que, diferente do que a gente costuma ver na base, não arrastava a bola, não quebrava linhas, não conseguia fluir bem ali essa primeira linha de passe do sistema defensivo. Um zagueiro muito, assim, normal, nada demais. E para jogar no Vasco da Gama, precisa ser
um pouco acima do normal. Lincoln a mesma coisa, muito parado. E pra mim, talvez um dos grandes destaques do jogo, que foi o lateral direito do Paulinho. Eu gostei muito da atuação do Paulinho, gente, muito mesmo. Lateral direito ofensivo, que foi merecido o gol marcado por ele, foi recompensado com um gol diante de uma bela partida. E para quem acompanha a base do Vasco, sabe quem é o Paulinho e sabe que a gente poderia esperar dele. Talvez, olhando o elenco titular, a gente, quando viu o Paulinho, foi sim um daqueles jogadores que a gente olhou e falou: caraca, talvez daí possa sair alguma coisa. E saiu. Uma bela atuação. E não à toa o Gustavo Villani, durante a transmissão, ele fala, né? Alô, Paulo Henrique, o lateral direito PH. Fica ligado, que o Paulinho realmente é um baita jogador, já integra aí o grupo profissional há algum tempinho. Eu acho que já tá na hora de pintar algumas oportunidades para ele no grupo principal. Olhando para o setor ofensivo, eu quero falar primeiro sobre os jovens, tá? A dupla de volante foi formada por Patrick de Paula, Patrick de Luca, perdão. Zé Gabriel e à frente tivemos Serginho, uma trinca ofensiva de jovens. Alegria, GB e Bruno Lopes. Eu acho que o Bruno Lopes tá muito seco. Não tem como cobrar um garoto de 17 anos de idade, gente. É muito novo. É muito jovem. É uma promessa que na base se destaca. Mas no profissional é diferente. Ainda mais no Campeonato Carioca, que é um campeonato de muito embate físico. Às vezes a técnica ela fica faltando e o que realmente é importante é a questão física. Isso para qualquer jovem falta. Então, o Bruno Lopes para mim é um nome que não dá nem para se avaliar, gente. É muito novo, é 17 anos de idade. É claro que quando a pessoa é craque, a gente já vê desde jovem, mas não tem como cobrar. O Alegria, para mim é uma situação complexa, porque o Alegria já estourou o limite de idade. O Alegria, salvo engano, ele ou tem 20 ou irá fazer 20 nesse ano. E eu acho que não tem porte físico para jogar e não conseguiu desempenhar bem. Não conseguiu desempenhar bem. Desde o ano passado ele vem ganhando várias oportunidades e em nenhum momento também a gente viu uma atuação do Alegria que a gente olhasse e falasse: caraca, é craque esse moleque. Então assim, o Alegria é um jogador que tem contrato com o Nova Iguaçu e está emprestado ao Vasco. Talvez não valha mais a pena a gente dar esse espaço que hoje é do Alegria para um jogador da própria base do Vasco. Eu acho que é um argumento válido de ser colocado à mesa. E por fim, talvez ao lado do Paulinho, o que para mim foi uma das grandes surpresas positivas desse jogo, que foi o atacante EB. Gostei muito. Uma boa atuação. Um atacante alto, mas habilidoso, que quase fez um golaço de bike. Sabe acalmar o jogo, sabe parar o jogo, sabe esfriar o jogo. Para quem acompanha a base do Vasco, também sabe muito bem que a gente pode esperar desse moleque, o GB. E até porque a gente já viu o GB no profissional do Vasco no ano passado também atuando e até marcando gol na partida contra o Red Bull Bragantino em São Januário. Então assim, eu acho que se eu sou o Fábio Carilli, eu olho pro Vasco hoje e falo: caraca, a gente tem um lateral direito interessante, que é o Paulinho, a gente tem um centroavante muito interessante, que é o GB. E aí eu olho para Zé Gabriel, para Patrick de Luca e para Serginho, eu não tenho um martelo, eu tenho uma água na mão. Eu bato o martelo e falo: definitivamente esses três jogadores não têm condições alguma de vestir a camisa do Vasco. Zé Gabriel hoje fez uma atuação pavorosa, gente. Pavorosa. Pavorosa. Não tem condições esse senhor de no próximo jogo vestir a camisa do Vasco. Serginho, a mesma coisa. É surreal, é revoltante para mim olhar pro Serginho e saber que esse cara recebe 600 mil reais por mês. 600 mil reais por mês. E você aí recebendo um salário mínimo. Serginho recebe 600 mil reais por mês. O Zé Gabriel tem um salário acima de 300 mil reais por mês. Isso é revoltante. Revoltante. E aí a pergunta que eu faço é: será que não vale mais a pena o espaço, a minutagem, o tempo que está se dando para Zé Gabriel, Paulinho, Zé Gabriel, Serginho e De Luca? Será que não vale mais a pena dar esse espaço para outro jogador? Na boa, na boa, na boa, sem maldade. Será que não vale mais a pena? Que eu acho que vale. Não tem por que esses caras ficarem lá. Dá espaço pro Lucas Eduardo jogar, que é um volante. Dá espaço pro JP jogar, que é um baita jogador. Eu acho que é mais um desses nomes que o Carilho olhou hoje e falou: caraca, craque, é bom esse moleque. Dá espaço para outro, gente. Porque Zé Gabriel, Serginho e Patrick já passaram o tempo dele. E eu acho que é o seguinte: se o Vasco tá com o objetivo de colocar Serginho, Patrick de Luca e Zé Gabriel para ganhar minutagem e se destacar nos jogos para uma transferência, colocando esses caras em jogo, a transferência fica mais longe. Que o desempenho dos caras é tão mal, é tão ruim, é tão abaixo, que eu acho que olhando os jogos,
o clube que talvez estaria interessado nele se desinteressa. Então, assim, é tenso esses três, cara. Hoje eu fiquei, assim, chocado, essa é a palavra. Chocado, cara. Desacreditado com essas atuações. Mas é isso. Um Vasco que, volto a repetir, a gente já não esperava muito, não entregou muito, mas teve alguns nomes, JP, o Paulinho, o GB. A gente olha e fala, caraca, daí pode sair alguma coisa. Eu acho que esse é o sentimento também do técnico Fábio Carilli. E a gente, para fechar esse pós-jogo, traz palavras do técnico Ramon Lima sobre exatamente o que ele achou dessa partida de hoje entre Vasco da Gama e Nova Iguaçu. Boa noite. Realmente é um contexto difícil, assim, por tempo de trabalho, né? Nós começamos dia 27. Nova Iguaçu já tem mais tempo de trabalho. O que a gente sabia que ia sofrer um pouco é o segundo tempo, principalmente pela parte física, que condiciona todo o resto, né? A parte técnica e tática. Acredito que a gente perdeu um pouquinho de pressão na bola na linha da frente, e aí foi uma cascata. O Nova Iguaçu conseguiu empurrar um pouco a gente para trás, mas a gente ainda coibiu chance clara do Nova Iguaçu, né? Tomamos um gol de bola parado, um descuido, mas acredito que ainda, com todo o contexto adverso, os meninos competiram. E aí, torcedor vascaíno, concorda com as palavras do técnico Ramon Lima? Gostou do desempenho do Vasco? Deixa a sua opinião aí nos comentários, que a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo, tá? Desse sabadão. Amanhã às 7 horas em ponto a gente tá de volta, contando com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaína.